Olá, Tremembé, tudo bem com vocês? Hoje estamos em um local super especial e que já se tornou ponto de encontro para muitos tremembeenses. Vamos conversar com o proprietário Eduardo Belhomini para saber sobre as inspirações desse novo local gastronômico da cidade. Vamos lá? Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado por aceitar o convite da TV Câmara de vir aqui conhecer um pouquinho sobre o seu local. Imagina, eu que agradeço. Sejam bem-vindos aqui e vamos contar a história aqui da pizzaria. Então, a primeira curiosidade que eu queria saber é do nome mesmo. De onde surgiu esse nome? Na verdade, Rafa, o nome La Trapa é do mosteiro aqui de Tremembé, que é a Trapa Nossa Senhora Maristela. Então, efetivamente, nós puxamos a mesma caracterização. É claro que nós partimos para o francês, que seria La Trapa, né, com 2 P's. Sim. E de onde que surgiu a ideia de homenagear a cidade, de pegar um local gastronômico e homenagear a Tremembé nela? Na verdade, quando nós pegamos um ponto, foi em meados de 2019. Foram 2 motivos principais. O primeiro, que o primeiro pároco da Basílica do Bom Jesus, em 1907, quem assume é o Anthony Giglet. Inclusive está aqui na nossa adega do tempo, junto com os 8 párocos que nós temos, o contexto aqui da Basílica. Sim. E o segundo motivo, que quando os franceses chegam em Tremembé, como nós tínhamos uma mão de obra pós-escravidão, né, que era na grande maioria os negros, que estavam nas fazendas de café da região desativadas, eles entram para resgatar essa mão de obra com a regra de São Bento, que é uma orientação papal, e junto com a doutrina do Ora et Labora. E o que nos chamou a atenção que é uma história muito linda. Por quê? O povo estava desacreditado. Então a regra de São Bento diz que você tem que dar um salário digno, moradia, alimentação, saúde sem privações. E em tão pouco tempo, quando eles chegam em Tremembé, eles revitalizam toda a nossa região aqui, o contexto de Tremembé, e colocando os piraquaras, que é o chamado ribeirinho de época, na linha de frente dos negócios dos trapistas de forma geral. Tudo fazendo parte da história da cidade, né? Sim, completamente. E como que foi o processo de escolha do local? O local foi o seguinte, na verdade, a ideia de uma sociedade entre eu e o Lúcio, que é atualmente o meu sócio, sim, surgiu em 2016. E até então estava tudo guardadinho, vamos dizer assim. Quando chega meados de 2019, que nós sentimos uma desestabilização do mercado, nós buscamos uma parceria, uma unificação para a gente se fortalecer. Foi aí que nós pegamos, eu falei assim, Lúcio, passa aqui no escritório para a gente dar uma volta em Tremembé, que tem 7 pontos aqui em Tremembé de grande visibilidade. Eu vou te mostrar os pontos e a gente bate o martelo. E nós passamos várias opções, né? Nós tínhamos 7 opções aqui dentro de Tremembé. E assim, o fato de ter escolhido aqui a praça é muito convidativa, É um local extremamente agradável, tem aqui a Basílica com o Bom Jesus, que nos atraiu bastante, mas eu deixei ele escolher, eu falei assim, escolhe para ver se a gente está alinhado na mesma proposta. E foi isso que aconteceu, nós escolhemos o ponto aqui da Mitra, tivemos, claro, que conversar com o reitor, que é o José Vicente, fizemos o contrato, toda aquela proforma necessária, até que a gente conseguiu bater o martelo, e a escolha do ponto foi uma felicidade enorme. Apesar da forma que estava o local, bastante assim, maltratado, vamos dizer assim, pelo tempo, nós fizemos um trabalho de revitalização e decidimos homenagear os trapistas. Olha, muito legal. E o processo deve ter sido longo, Porque... Foram 3 anos e meio de projeto, porque no momento que nós começamos a obra, que foi no dia 27 de fevereiro de 2020, 15 dias depois veio a pandemia e acabou fechando tudo, Fechou a minha empresa, a empresa do Lúcio ainda continuou aberta, Graças a Deus deu essa continuidade, então acabou dando margem para que a gente conseguisse tocar a obra devagarzinho nesses anos todos. Foi uma obra bastante delicada porque exigiu muito, então a restauração ela se deu da calçada da frente, o ponto tem acesso até os fundos, que hoje a gente vai fazer a parte de logística, que é a parte de delivery. Então foi um projeto muito delicado e um projeto de muita transformação no local, para reviver a principal história de desenvolvimento econômico da nossa cidade, que é através das mãos dos trapistas. Sim, ficou lindo, de verdade. É um trabalho assim que eu desejo parabéns, porque, nossa, ficou muito bonito mesmo. Obrigado, foi bastante dedicação, a nossa cidade merece, é uma cidade muito promissora,
A gente aposta muito dentro de Tremembé e vamos em frente para gerar mais frutos aí para a nossa economia e para a cidade. Sim. E um ponto que chamou muito a atenção, principalmente dos tremembeenses, né, são os brasões que vocês fizeram das famílias, das principais famílias tradicionais aqui de Tremembé. E eu queria saber de quem que foi essa ideia, como que começou. Na verdade, na trajetória, quando a gente fez o estudo, né, através do livro da Maristela, depois dos trabalhos de TCC, inclusive do José Manfredini e de mais uma pessoa do Paraná, nós fomos buscando, né, toda a história de Tremembé a partir do momento da chegada dos franceses em 1904 na Fazenda Maristela. Na contextualização, aqui na Adega do Tempo, a gente traz os principais personagens, fotos dos prédios antigos, né, da Basílica do Bom Jesus, do casarão número 1 que estão restaurando aqui agora. E nesse contexto, né, após o trabalho que os franceses fazem com os piraquaras, né, de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, tanto é que eles tinham as escolas aqui para os piraquaras, para as famílias, após a saída dos franceses, acabam, né, nesse entorno começam a vir as famílias, né, as principais famílias de Tremembé. E, inclusive, o historiador, ele nos conta isso. Após o Piraquara, nós temos a contextualização das famílias. E eu falei, por que não homenagear no espaço das famílias, né? As principais famílias ou que fizeram parte lá de trás até esse determinado momento. Hoje nós estamos com 62 brasões, né, das famílias de Tremembé, e sempre quando o historiador nos passa aqui, a gente vai colocando mais brasões. Ah, então tem o planejamento de adicionar mais. Porque foi um trabalho bem minucioso que ele fez, em cartório, pesquisa, então tem uma série de coisas. E hoje a gente está se deparando assim, com uma energia incrível que o prédio tem, porque passaram muitas pessoas em aula de catequese, aula de piano, teatro, e as pessoas acabam vindo, os nossos clientes acabam vindo e contando histórias assim magníficas com relação ao local. Olha então, assim, né, vivendo, você vê que as pessoas tiram fotos, vivem, né, o passado e estão trazendo também fotos das pessoas, né, das famílias, etc. Sim, isso é muito legal. São lembranças pessoais, né? Muito importante. Trazem. Ai, que legal. E para finalizar, eu queria perguntar o que mais chama a atenção das pessoas quando vêm visitar, além desses brasões? Olha, Rafa, o que chama atenção é nós termos colocado, assim, um negócio desse porte aqui dentro de Tremembé, né? E nos parabenizam, olha, que legal, Tremembé precisava de uma casa assim. Então, assim, eu acho que o que chama atenção é o detalhe, né? De tudo que nós fizemos, desde a entrada, a passagem, o salão principal, os banheiros, tudo muito impecável, área de estocagem, brinquedoteca, escritório. Eu acho que o nível de detalhe que nós imprimimos aqui de uma forma carinhosa para revitalizar um prédio que foi uma cena principal da história de Tremembé, acho que esse é o ponto principal, as pessoas realmente ficam encantadas. E nós fizemos uma obra de revitalização onde nós utilizamos todo o ladrilho hidráulico que estava jogado no fundo do prédio, o fundo do prédio tinha um terreno baldio, que tinha um encerado jogado com ladrilho, todas essas grades das basílicas, o portão, ferros, então a gente foi restaurando todo esse contexto. E você vê que é um nível de detalhe assim, muito agressivo, né? E preservando o corpo principal aqui do prédio, que é um telhado de época também, com telhas de Marsella, então é muito rico o projeto, né? E realmente é para a gente ter a satisfação do cliente no momento que ele chega até o momento que ele vai embora. Esse é o principal objetivo aqui do empreendimento. Pessoal, bora reviver a história aqui dos trapistas dentro da cidade de Tremembé? Vamos lá, Rafa? Vamos lá! Vamos embora. E o salão aqui, Eduardo, é cheio de quadros, né? Cheio de lembranças. Tem algum significado? Pode contar um pouquinho da história? Tem, Rafa. Na verdade, o que acontece? Nós quisemos colocar aqui a cronologia dos fatos, né? Da entrada dos trapistas de 1904 até o momento que eles vão embora em 1931. Então, se você olhar aqui, o artista plástico, ele pintou o primeiro quadro em 1904, é a chegada dos franceses, né? Aqui no Brasil, depois eles acabam vindo para Tremembé. O segundo quadro aqui é quando eles recebem a fazenda do Barão de Lessa, que efetivamente a fazenda passa do nome, né, das Palmeiras, por causa do Visconde das Palmeiras, para a mão dos franceses e vira Trapa Nossa Senhora Maristela. Então os quadros, na verdade, o que é? Um espelhamento da pintura, né, com os quadros reais. Então se você pegar aqui, ó, recebimento da fazenda, os piraquaras do lado esquerdo ali, ó, as famílias assustadas, né, do que estava acontecendo. E se você notar aqui nesse primeiro quadro aqui, você vai ver todas as famílias já, conforme nós tínhamos contado.
eles está todo mundo já vestido, saudável, ali eles já começaram toda o trabalho e a trajetória, né? Sim, então aqui é mais uma história, ali é a ilustração, né? Aqui é a ilustração assim. E aqui é os fatos reais, né? Ah, certo. Então estão para chegar os novos quadros que estão sendo preparados. O terceiro quadro aqui é o encontro do Abade Dom Chotá, que é o abade principal que manda toda a galera, né? Toda a leva dos trapistas para cá. Sim. Então eles se encontram, né? No Palácio dos Bandeirantes. Então aqui é uma caracterização, você vai ver que Legal. O Rodrigues Alves, que é o presidente da República na época, a gente caracterizou aqui também. Sim. O quarto quadro é a estação de Tremembé, quando chega em 1914, que tinha uma necessidade de ampliação do escoamento de arroz, fibra, café para o país. Então 1914 foi um marco de revolução. Você pode notar aqui o silo, os galpões, a estação do lado esquerdo. Sim, um ponto turístico clássico, né, de Tremembé. Sim, inclusive vale ressaltar que os franceses trouxeram também os geradores da França, fizeram um açude aqui em Tremembé e eles colocam energia em Tremembé que não tinha e em Taubaté também. Então, assim, poucas pessoas sabem dessa história. Com certeza. O quinto quadro é praticamente o auge da Revolução. Você pode ver que tem a Igreja do Berinzal, que está também do lado esquerdo ali a foto de época, que através da Igreja do Berinzal ali tinha também onde eles tinham as escolas e todo o beneficiamento de arroz, os galpões, Sim. Os silos, as plantações. Você pode ver que tem um monge ali que está doutrinando o trabalhador, a Serra da Mantiqueira. Então as fotos reais estão todas do lado esquerdo. E Muito por último, legal. A Fazenda Maristela, que é quando eles vão embora e fica a tristeza no povo tremembeense aqui, Sim. Por tamanha revolução que eles geraram na nossa região, que isso se replicou, né, pelos relatos de Jacareí até o fundo do Vale de Guaratinguetá. E vocês colocaram até uma frase, que representa esse momento, né? Essa frase é muito importante porque quando eles vão embora, eles deixam registrado nos azulejos da fazenda: adeus Maristela, espero te rever um dia. Para quem não sabe, Maristela, a estrela do mar, é a Virgem Maria, que eles tinham adoração pela Virgem Maria. Sim, nossa, muito legal. Tudo tem um pedacinho de história da cidade mesmo, né? Sim, é uma história muito rica, uma história muito bonita e a gente está revivendo essa história aqui com gastronomia e cultura. Muito legal. E no menu também, Eduardo, existem vários nomes das pizzas, né, que vocês colocaram em homenagem à cidade. Como que foi a escolha? Então, na verdade, acho que não poderia deixar de contar, né? Contextualizar no cardápio para criar curiosidade com as pessoas. Então, nós temos vários nomes que homenageiam os personagens, né, dessa trajetória. Por exemplo, o Alex Ducry, que é o monge principal, que é o empreendedor que realmente fez a história aqui dentro da cidade, toda a revolução. Aí nós temos também o Berinzal, que é a Igreja do Berinzal. Então, são várias homenagens, assim como Maristela, Morimonde, Basílica, né, da Basílica do Bom Jesus. Sim. Então são nomes que as pessoas têm muita curiosidade e o nosso pessoal está treinado também para falar todos esses nomes. Uma característica bem especial, né? Bem especial e ficou bastante interessante. Sim. Agradecemos pela sua audiência e nos siga nas redes sociais da TV Câmara no Facebook, Instagram, TikTok e canal do YouTube. E também, se você tiver alguma sugestão de pauta, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!